Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e eu toda terça e quinta estou aqui trazendo casos de pessoas desaparecidas, crimes solucionados e às vezes também crimes sem solução. A história de hoje é muito triste, é a história do pequeno Henry Borel Medeiros, que nasceu em 3 de maio de 2016 no Rio de Janeiro. Ele tinha 4 anos na época dos fatos, que é este ano, 2021. Mas vamos conhecer os personagens dessa história. Henry era filho de Monique Medeiros. Ela foi casada com Leniel Borel. O casal separou-se no final de setembro do ano passado. E alguns meses depois, ela começou a namorar Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho. Ela era diretora de uma escola pública municipal no bairro Senador Câmara, no Rio de Janeiro, desde 2018. Sendo que, anteriormente, ela foi professora até 2011. Mas após começar a morar com o Jairo, ela passou a trabalhar no Tribunal de Contas do município. Ela disse que ela sempre teve vocação para cuidar de crianças e de pessoas. Bom, isso era na cabeça dela. Jairinho formou-se em 2004 em medicina na Unigran Rio, mas nunca exerceu a profissão de médico. Ele estava exercendo o 5º mandato na Câmara quando ele foi um dos autores, ou o único autor, de uma tragédia. Ele, filho mais novo de um casal, de uma dona de casa e do coronel da Polícia Militar e deputado estadual Jairo Souza Santos. Ele cresceu em Bangu, no Rio de Janeiro, o Jairinho. Em 2004, aos 27 anos, ele participou da primeira campanha e foi o vereador mais votado do Partido Social Cristão, PSC. Ele formou-se em medicina, mas nunca quis exercer a profissão, porque, segundo ele, logo em seguida ele começou a ser vereador. Ele foi casado anteriormente com a dentista Ana Carolina Ferreira Neto, mãe de 2 de seus 3 filhos. A Monique foi morar com o Jairo entre o final de dezembro de 2020 e começo de janeiro de 2021. Ela tinha um filho, único filho, Henry Borel, de 4 anos, que morava com ela. A criança ficava com o pai nos finais de semana. As brigas entre o Jairinho e a Monique eram imensas. Monique diz que o Jairo pediu para ela apagar fotografias no Instagram, que não poderia ter muita exposição, tem muita visão e isso não pegaria muito bem para a carreira dele. Segundo ela apagou as fotos que ele havia pedido. Depois ele começou a pedir que ela parasse de responder mensagens de amigos homens. Ela parou. Depois disso, ele pediu que ela bloqueasse esses amigos para que não tivesse acesso a ela. E ela assim o fez novamente. Monique disse que o Jairinho colocou um localizador no telefone dela e pedia sempre que mandasse foto para comprovar que ela estava aonde ela estava dizendo que estaria. Segundo ela, ele tomava um monte de remédios para dormir e dizia que ela tinha que tomar também, pois, segundo ele, se ela ficasse acordada, ela estaria falando com homens no Instagram. Era uma acusação feita por ele. A versão dos fatos contados pela Monique à polícia difere totalmente de uma carta de 29 páginas que ela enviou ao delegado, pedindo para ser ouvida novamente, porque ela queria contar tudo, de verdade, como aconteceu. O Henry perdeu a vida em 8 de março de 2021, apenas aos 4 anos de idade, no apartamento do casal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o relato feito pela Monique à polícia, ela disse ter sido a primeira pessoa que encontrou o Henry caído no chão do quarto, e que depois chamou por Jairinho. Disse que era umas 3h30 da manhã, ela acordou, viu a TV ligada, o Jairo estava dormindo ao lado dela, ela mexeu no braço do Jairo para que fossem para o quarto, pois eles estavam dormindo no quarto de hóspede e o Henry estava no quarto do casal. Ela falou que Jairinho se levantou e foi até o banheiro. Então ela foi ao quarto do casal e lá encontrou o Henry caído ao chão. Eles o levaram para o hospital, que o Henry estava sem respirar, o Jairinho estava dirigindo e ela disse que estava tentando fazer respiração boca a boca na criança, que para mim não faz sentido, mesmo que ele não tenha exercido a profissão, ele é um médico,
Então ela deveria estar dirigindo e ele deveria estar fazendo isso. Mas quando ele foi questionado pelos jornalistas por que ele não fez isso, a resposta dele foi: a única vez que eu tentei fazer ressuscitação em alguém, respiração boca a boca, foi em um boneco quando eu estava estudando medicina. Por aí vocês têm uma ideia de quem era o Jairinho. Monique disse que a criança estava sem respirar, desacordado e com os olhos revirados. Porém, segundo os médicos, Henry estava sem vida ao chegar ao hospital. O Henry deu entrada ao hospital às 4h07 da manhã. Mas essa versão dos fatos foi modificada dias depois. Vamos voltar no tempo para saber o que acontecia dentro da casa deste casal. O casal estava sempre brigando e, pelo visto, o Jairinho era um homem violento com o Henry. E tudo leva a crer que a Monique sabia disso, conforme denota-se nas mensagens trocadas entre ela e a babá, Tainá. As agressões haviam começado bem antes de 8 de março de 2021. No celular da babá, pôde-se ver a troca de mensagens entre a Monique e ela. Ambas não fizeram nada para proteger a criança. Para o pai do Henry e para o hospital, a versão dada pelo casal foi diferente da versão que eles escutaram um barulho, correram para o quarto do Henry e ele estava caído no chão. Essa é a versão, mas eu dei a versão anterior que eles falaram. A polícia acredita que Jairinho e Monique foram os responsáveis pelo crime. Ele foi indiciado por tortura, com penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão, ampliada de 1/6 a 1/3 da pena por ser contra a criança. Responde também por homicídio duplamente qualificado, com penas que variam de 12 a 30 anos de reclusão. Além do indiciamento por homicídio, Monique também foi indiciada e, por sua vez, responderá também por omissão à tortura, que dá uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, além do aumento da pena previsto por ser contra a criança, e ela também responde por homicídio. Os médicos disseram que a criança tinha hematomas pelo corpo e suspeitaram dos abusos. Infelizmente, o Henry não sobreviveu. Após o hospital informar ao pai do Henry sobre a possibilidade que a queda da criança na cama não causaria aqueles ferimentos, então o hospital pediu que ele fosse até a polícia para reportar isso e que seria o corpo da criança levado para o IML, Instituto Médico Legal. O pai do Henry foi até a polícia, contou exatamente tudo o que aconteceu. O corpo da criança foi levado para a exumação. O exame feito pelo Instituto Médico Legal constatou que o Henry sofreu 23 lesões. Teve hemorragia interna, laceração hepática, infiltrações hemorrágicas na cabeça, contusões no rim, fígado e pulmão. Ocorreu uma hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado. Vocês podem ter ideia por aí a violência que foi praticada contra essa criança. O Jairinho telefonou para um executivo da área da saúde para tentar impedir que o corpo do Henry fosse encaminhado ao IML. Isso mesmo, ele queria que a criança fosse enterrada sem autópsia. Por que isso? Porque ele não queria que descobrissem o que ele ou eles fizeram com o Henry. Na delegacia, uma testemunha relatou que o Jairo mandou uma mensagem dizendo: amigo, quando puder me liga. Amigo, me dê uma ligada, coisa rápida. Eu preciso de um favor na Barra do Or. E eles se falaram e ele disse que o Jairo, em tom calmo, tranquilo e sem demonstrar nenhuma emoção, contou que tinha acontecido uma tragédia com ele. Disse que Monique estava sofrendo muito e pediu para ele ajudar na agilização para obter o atestado de óbito. Então ele pediu a essa pessoa que foi até a delegacia, que é um executivo que não foi publicado o nome dele, para que ele ajudasse que o atestado de óbito fosse fornecido pelo próprio hospital, ao invés do IML. Porque, obviamente, no IML tem que haver a exumação do corpo e no hospital não. A frieza dele ao dizer agiliza você ou agilizo eu o óbito? Olha isso. E ele ainda teve a coragem de dizer, e a gente vira essa página, vê se alguém dá um atestado para a gente levar o corpinho. Olha como ele se refere. Essa informação foi levada à polícia porque essa pessoa, esse executivo, achou que tinha algo estranho e ele estava certo. O Leniel, ex-marido da Monique, disse que a Monique o pressionou também para que o enterro fosse acelerado e que ela telefonou várias vezes para ele pedindo
para que ele agilizasse os procedimentos para o Henry ser sepultado rápido e com o caixão fechado. Com o caixão fechado, é isso que ela queria. O Leniel discordou e disse a ela que o filho teria o velório que ele tinha direito a ter, para ele também ter a oportunidade de dar um último beijo nele. A frieza da Monique diante de ter perdido um filho me surpreende. Pois no dia seguinte do enterro do filho, ela foi a um salão de beleza na Barra da Tijuca. Lá ela fez manicure, pedicure, uma escova e pagou R$240 pelo serviço. Quem que enterra um filho em um dia e no dia seguinte vai a um salão? Somente uma pessoa totalmente desprovida de qualquer empatia. Após o ocorrido, 2 ex-namoradas do Jairinho foram à polícia denunciar também maus tratos que as crianças delas também sofreram nas mãos deste psicopata. Uma ex-namorada do Jairo disse que o Jairinho afundou a cabeça da filha dela em uma piscina. Olha isso, ele tem problema com crianças. Uma outra ex-companheira do Jairo, que foi ouvida como testemunha, ela ainda afirmou ter sido vítima, ela também, de agressões. O Jairo responderá por tortura praticada nos anos de 2011 e 2012 contra essa menina de 4 anos, o filho da sua ex-então namorada. No caso da menina, se ele for condenado, ele poderá receber uma pena até de 10 anos. A outra ex-namorada disse que o filho dela, na época de 2 anos, ele ficou com a criança por algumas horas e quando a criança retornou, a criança tinha o fêmur quebrado. O Jairinho disse que foi um acidente, que a criança, ao descer do carro, simplesmente caiu. Tudo leva a crer que o que essa criança de 2 anos sofreu, hoje em dia ela acredita que foi ele que deliberadamente machucou o filho dela. O Henry perguntou a Monique se ele atrapalhava a vida dela e ela disse, claro que não, você não atrapalha nada. Ela, achando que era o Jairinho que tinha falado isso para a criança, ela ligou enfurecida para ele e disse que o filho não a atrapalhava em absolutamente nada e que ele não poderia falar isso para o Henry. Então, ele ficou irado contra a criança, né? Mas descontou o primeiro, a ira dele sobre a Monique e depois sobre a criança. Nesse dia, a babá, 12 de fevereiro de 2021, ela mandou uma mensagem para a Monique dizendo para a Monique ir correndo para casa, pois o Jairinho tinha chegado correndo, disse que precisava falar com o Henry a sós. Ele, porque estava enfurecido com o Henry, ele foi descontar isso na criança da forma mais sórdida possível. E a gente vê isso através das mensagens trocadas da babá com a Monique. Em uma das mensagens, a babá disse que o Jairinho, naquele dia que ele apareceu em casa, ele chegou e falou para o Henry que ele comprou algo e que ele queria mostrar para o Henry. E falou para o Henry ir para o quarto com ele. A criança ficou tão apavorada que grudou na babá que acabou até rasgando a blusa da mulher, porque ele não queria sair do colo dela. Porque ele sabia que toda vez que ele ficava a sós com esse psicopata, a criança acabava ferida. E a Monique, ao ler a mensagem da babá, disse, eu estou apavorada. Ao invés dela sair do salão e ir lá socorrer o filho. E ela disse que ela sabia que ele ia fazer alguma coisa contra a criança. A Tainá disse que ele fechou o quarto, aumentou o som da televisão. A Monique disse que era para ela ir lá e bater na porta. A Tainá disse que não queria incomodar o Jairinho, mas a Monique disse que ela não tinha que se preocupar com isso, porque ela era contratada para cuidar da criança. A Tainá, segundo ela, ficou do lado de fora angustiada e começou a mandar essas mensagens porque ela queria que a Monique fosse para casa, para tirar a criança da presença desse homem. A Monique disse para ela entrar no quarto e disse para ela ver o que está acontecendo. A Tainá disse que tinha medo do Jairo não gostar da invasão. E a Monique novamente disse para ela, ele não tem que gostar de nada. A babá bateu na porta, mas ninguém respondeu. Aí a Tainá abriu a porta e ela perguntou ao Henry o que aconteceu. E aí ele disse que ele não queria ficar sozinho, que ele queria ficar somente na sala. Ele não queria mais ficar no quarto com esse psicopata, né? Obviamente, o Jairinho saiu do quarto, ficou ainda pela casa ali um pouco.
O Henry disse à babá que o Jairo deu uma rasteira nele, o pegou pelo braço, o jogou no chão e o chutou, e que toda vez ele fazia isso. O joelho dele estava machucado, ele estava mancando. Depois a babá o levou para tomar um banho, minutos depois, e ele novamente veio dizer que estava doendo muito o joelho e para não lavar a cabeça dele porque estava doendo. Porque ele disse que ele bateu com a cabeça no chão quando ele foi derrubado pelo Jairinho. A Monique apenas disse: coitado do meu filho, se eu soubesse nem teria saído de casa. A Monique, sabendo disso, ela teria que ter saído imediatamente do salão, ido em casa, pegasse a criança, saísse de lá e fosse à polícia, mas não. Ela disse que colocaria microcâmeras na casa e disse que teria que ser imperceptível. Ela disse que diante do ocorrido ela tinha que instalar essa câmera ou câmeras pela casa. A Monique sabia das agressões porque a forma como ela dizia na mensagem: ai meu amado, ai meu pai amado, ai meu Deus. As mensagens foram apagadas do telefone da Monique, porém estavam ainda no telefone da Tainá. Naquele 12 de fevereiro, a Monique mandou a babá descer com a criança, pois ela iria levar a criança para o Bangu. Porém a Monique acabou subindo para o apartamento e disse que brigou com o Jairinho, que ele ficou sentado no sofá dizendo que ela estava muito alterado, não tinha acontecido nada. Ela perguntou por que o Henry estava mancando e assustado, porque ele chegou até a rasgar a blusa da empregada, porque não queria sair do colo. Ele disse que não aconteceu nada. Ele tinha falado para o Henry que ele tinha comprado algo e ele ia arrumar as malas, que ele colocou o Henry em cima da cama, ligou a TV para assistir um desenho animado, mas que o Henry ficou assustado porque ele fechou a porta para ir ao banheiro e o Henry saiu correndo, escorregou da cama e bateu o joelho no chão. Ela, obviamente, não acreditou nisso. Ela foi para a casa dos pais dela. A babá estava junto. A Monique perguntou no carro ao Henry o que aconteceu com o joelho dele. Disse para ele confiar e contar tudo o que havia ocorrido. E ele disse que quando chegasse em Bangu ele contaria, porque ele estava muito cansado e queria dormir. Encostou no colo da Tainá, que estava junto, e adormeceu. Ao chegar no Bangu, a Monique contou para os pais e para o irmão, e eles ficaram preocupados, mas eles não tinham certeza ainda por que o Henry não tinha nenhuma marca. Por que ele nunca tinha contado nada o que tinha acontecido aos avós. Por ele não ter marcas anteriores, eles, pelo entendido, creio que até duvidaram. Mas enfim. A polícia conseguiu recuperar as mensagens deletadas que a Monique mandou para o pai dela, onde ela disse: devo merecer o que está acontecendo, foram escolhas minhas. Agora estou colhendo. A senhora Rosângela Medeiros parece tão desequilibrada quanto a filha Monique. A Rosângela disse por mensagens a Monique: não tenha medo de nada. O que não foi feito ou da maneira como foi feito foi o seu entendimento como mãe. Mãe quer sempre educar, mesmo que muitas vezes nos pareça errado. Ela claramente entende que a filha não teve culpa de nada. Seja lá o que ela fez ou deixou de fazer, ela acha que era o direito de mãe. Rosângela, o que a sua filha deixou de fazer custou a vida do seu neto. Vamos parar de passar a mão na cabeça da Monique. Ela pode não ter causado o momento final na vida do Henry, mas a inércia, o egoísmo dela fez com que uma criança inocente de 4 anos perdesse a vida. Ela não queria abandonar ou bater de frente com o que o dinheiro trazia para ela. E agora dinheiro nenhum do mundo poderá trazer o filho dela de volta. Apesar que talvez a Monique nem se importe com isso. A babá disse que ela contou para a avó da criança, a Rosângela, o que estava acontecendo, porque o neto estava mancando, que o Jairinho o havia espancado. Falou também que ele tinha manchas roxas no corpo, tinha dor de cabeça. E a avó, mesmo sabendo disso, mentiu na polícia em 24 de março de 2021. Ela disse que o neto parecia feliz com o novo apartamento e que o Henry nunca chegou na casa dela machucado, ou ela viu o Henry com marcas pelo corpo. Vocês podem ver por que a Monique é narcisista. Porque a progenitora também não fica atrás.
o que ela não fez para salvar a pele do Jairinho. Sim, porque a babá disse que ela contou para a avó o que ele tinha feito com a criança. Quem a senhora Rosângela protegia? Ela protegia o status social do Jairinho, protegia os bens materiais que a Monique receberia do Jairinho, nada mais e nada menos. Era isso que ela protegia. O Henry estava na vida da avó por 4 anos e o Jairo na vida deles por 3 meses. Mas mesmo assim a avó jogou fora os 4 anos de convivência com o neto para proteger quem? Para proteger quem? Um assassino, um psicopata. Eu só espero que ela consiga conviver com ela própria após todas as mentiras dela contadas na polícia. Porque tanto o Jairinho como a Monique vão passar uns bons anos na cadeia. Espero que a senhora Rosângela lembre-se de visitá-lo na prisão, uma vez que mentiu para encobrir a verdade. Vamos ver se ela agora vai continuar protegendo-o, visitando, levando cigarrinho para ele na prisão, né? Ela quis salvar a pele dele e não fazer justiça ao neto. A Monique escreveu uma carta à mão com 29 páginas, contando o que aconteceu na noite. A carta difere em tudo que ela falou na polícia. Ela mandou essa carta para o delegado. Na carta ela disse que ela foi orientada a mentir sobre a noite que o filho dela perdeu a vida e que ela foi treinada por dias para contar uma versão mentirosa sobre o que aconteceu naquela noite. A convenceram e disseram que ela não teria como pagar um advogado de defesa, então que ela deveria proteger o Jairo, porque dessa forma o advogado também estaria fazendo a defesa dela. Ela, segundo falou, ela achava que ele tinha que seguir o que os advogados, porque eu presumo que quem deu essas ordens, como ela falou, seria o advogado. Quem orientou, quem a treinou para dizer essas coisas. Pode ter sido o advogado e o Jairinho? Pode. Pode ter sido só o Jairinho, pode ter sido só o advogado. Mas eu acredito que ambos estavam nisso. Porque quando ela disse, a convenceram, porque ela não tinha como pagar um advogado. Então que ela tinha que fazer algo. Como ela falou, no plural, convenceram, me treinaram. Subentende-se que é mais de uma pessoa. Ela também disse que o Henry já havia sim relatado que o Jairinho tinha dado uma rasteira nele em certa ocasião, mas depois o Jairo alegou que havia sido mal entendido e ela acreditou na explicação do Jairo. O motivo para manter o relacionamento com ele era porque o vereador conseguia proporcionar uma vida melhor ao filho dela, segundo ela. O que eu particularmente não vi nada melhor, nenhuma qualidade de vida melhor para essa criança de forma alguma. Pois a integridade física, o bem-estar da criança deverá sempre superar bens materiais. Bom, isso na minha concepção, mas não na concepção dela, que agiu egoisticamente o tempo todo, colocando os bens materiais acima até do bem-estar do próprio filho. A Monique afirma que a dor de ter perdido o filho é insuportável e alega que não merece estar sendo condenada por um crime que ela não cometeu. Ela conta que quando o Henry voltou no final de semana que ficou com o pai, ele estava chorando muito, não queria subir para o apartamento. Diz que estava com saudades dele, o acalmou e a criança acabou subindo. Ele não quis jantar, nem tomar mamadeira e adormeceu. Que ficou assistindo TV com o Jairinho por volta da meia-noite. Ela acordou algumas vezes e ela voltou a dormir novamente. Mas depois, porque eles estavam assistindo uma série, pelo jeito ela dormia e acordava no meio da série. Por volta de 1h30 da manhã, ela disse que iria para o quarto dormir. E o Jairinho disse para ela, vamos para o quarto de hóspedes para conversarmos um pouco. E lá liga a televisão. Ela disse que ele foi lá, ligou o ar-condicionado e deu 2 medicamentos para ela, que ela já estava acostumada a tomar para dormir, mas ela não o viu tomando a pílula para dormir. Ela disse que adormeceu naquele quarto de hóspedes e na madrugada
Ela acordou com o Jairo dizendo para ela ir até o quarto deles, pois disse que o Henry estava no chão do quarto e ele o colocou na cama. Que o Henry não estava respirando. Ela foi correndo para o quarto. O Henry estava de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta. Segundo ela, ele tinha os pés e as mãos geladas. E ela perguntou para ele o que havia acontecido com o Henry. E ele disse que ele tinha caído da cama. Ela enrolou o Henry em uma manta e foram para o hospital. Que em momento algum ela achava que estava carregando um filho já sem vida nos braços para a emergência do hospital. Durante o inquérito policial, a Monique havia defendido o Jairo muito, mas não agora. Ela descreve o Jairo como um homem ciumento, agressivo, que chegou a persegui-la. Lembro de ter sido acordado no meio da madrugada, sendo enforcado enquanto eu dormia na cama ao lado do meu filho. No dia seguinte ele pediu desculpas e que a amava muito e ficou por isso mesmo. Na polícia, ela também disse que não tomou nada na noite do dia 7 para o dia 8. Porém, na carta ao delegado, ela disse que o Jairo deu esses 2 comprimidos para ela tomar. Quanto aos comprimidos, creio que seja até possível, porque uma ex-namorada dele também contou que um dia o viu colocando um remédio, um sedativo, na bebida dela. Mas mesmo que ele tivesse colocado na bebida da Monique, isso não a isenta de proteger o filho, porque ela falhou na proteção da criança durante todo o período e que o Henry esteve na presença do Jairo. É muito triste ver que esse homem, ele tem um modus operandi. Pelo visto, é colocar as mulheres para dormir. E eu me questiono por quê? Porque todas tinham filho. O que ele estaria fazendo com essas crianças? Talvez nós não vamos saber, ou talvez saibamos um dia a extensão. Por enquanto, o provado foram agressões físicas em todas essas crianças. Estranho que a ex-namorada dele disse que o viu uma vez colocando um sedativo na bebida dela. E a Monique relata isso também. No começo, ele colocou sem que ela soubesse, mas depois ele começou a dar essa medicação para ela. Aí eu me pergunto por que esse homem colocava sedativo na bebida dessas mulheres para fazer o quê com as crianças? Porque todas tinham filhos. Todas agora relatam que houve violência física contra as crianças. As ex-namoradas, a ex-mulher diz que a violência física foi contra ela, nunca contra os filhos. Mas aí eu me pergunto por que ele estaria sedando essas mulheres. Esse homem é sádico e sabe Deus mais lá o que, mas não vou nem elaborar o que eu penso. Ela disse na carta: Senhor delegado, peço humildemente que o senhor me dê mais uma chance de ser ouvida. Preciso dar a versão verdadeira do que aconteceu. Esse relato é apenas do desabafo de uma mãe que clama pela verdade. Há muito a ser dito, muito a ser esclarecido, sem mentiras, sem treinamentos e sem verdades. Eu estava sendo manipulada sem saber. Nunca cobertei a maldade ou crueldade em relação ao meu filho, nunca encostei um dedo nele, nunca bati no meu filho. Eu fui a melhor mãe que ele poderia ter tido. Minha vida hoje não faz mais sentido algum. Eu estou sofrendo muito e choro pela morte do meu filho. Sinto falta dele e da minha família. É muito estranho que ela resolveu contar isso só agora e não contou nada disso quando ela foi interrogada. A versão do que ocorreu naquela noite, agora relatado na carta e a polícia, ela diz que o Jairo a acordou, dizendo para ele ir até o quarto, que ele havia encontrado o Henry no chão, colocou na cama e tal, como tudo que eu expliquei antes. E que ela foi correndo para ver o que estava acontecendo e ela acabou vendo o filho naquela situação. Eu não acredito em absolutamente nada do que ela fala, que ela não sabia das agressões. Eu até acredito sim que ela pode ter sido vítima de violência doméstica contra ela. Certamente ele era um homem controlador. Ela pode ter sofrido não somente agressões físicas, mas também
violência, né, de outras formas psicológicas e sabe mais lá o que. Mas, de qualquer forma, isso não a isenta de proteger o filho. Ela diz na carta que ela foi agredida e humilhada pelo Jairinho. Ela diz que mentiu para a polícia no primeiro depoimento, quando disse que a família dela vivia de forma harmoniosa. Já na carta ao pai do Henry, ela se mostrou arrependida, dizendo: me perdoe por tudo, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela diz que o Leniel a conhece bem e sabe exatamente a pessoa que ela é e quais são os princípios dela. Ela na carta disse: se eu pudesse voltar atrás, fazer tudo de novo para tê-lo conosco, até no fundo da casa dos meus pais, tendo uma vida simples, mas com o sorriso dele iluminando todas as manhãs, eu faria isso. Tarde demais para ela pensar isso, né? Que aquela vidinha dela lá, que não era uma vida tão humilde. Ela tinha uma casa no fundo da casa da mãe dela, morava com o filho, ganhava um salário de R$4.000, no começo, né? Quando ela morava lá, antes de trabalhar para o governo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 6 de abril, conseguiu ver as mensagens entre o Jairo e a irmã dele, Thalita Fernandes Santos. As mensagens foram recuperadas. Eram mensagens que ele mandava para a irmã, pedindo que fizesse carinho na Ana Carolina Ferreira Neto. Isso porque a Ana Carolina iria depor no dia seguinte na polícia. A palavra carinho que ele disse para mim é um código que ele queria provavelmente que a irmã talvez o ameaçasse de alguma forma. Ele diz: cuida da Ana. Ele enviou essa mensagem para a irmã dele com qual intuito? Da irmã ir lá, intimidar, ameaçar, porque a ex-mulher iria depor? Porém, a ex-mulher foi depor. Mas eu, de qualquer forma, acredito que o que ele estava tentando fazer era ameaçar e aterrorizar a ex. A irmã do Jairo disse que o irmão ligou para ela e disse que a criança passou mal e levaram para o hospital. Não falou mais nada, só falou isso, passou mal, não falou nada de cair da cama. Mas que somente após o laudo do IML vir à tona é que o Jairinho disse à irmã que o Henry caiu da cama. O Jairinho não conseguia manter uma mentira por muito tempo, porque até para a própria irmã cada hora era uma versão diferente. Mas algo que me chamou a atenção é que quando perguntada pelo delegado sobre o relacionamento do Jairo com a Monique, ela disse que não ficava a par da relação do casal, visto que ela tinha uma criança pequena para cuidar. Querendo dizer assim, creio eu, que ela não tinha tanta intimidade assim com a vida do casal. Mas quando o delegado perguntou se ela já tinha ido na casa deles, ela disse sim 3 vezes. E ele perguntou: mas você não viajou com eles no carnaval? Ela disse sim, eu viajei com eles. Ou seja, em 3 meses, em plena pandemia, ela já tinha ido na casa do casal 3 vezes. Eles já tinham viajado juntos. Essa história dela, que ela é uma pessoa muito ocupada, que ela não tem tempo, não está a par da vida do casal. Como não está a par? 3 vezes em 3 meses é muito. E ainda viajando. A Monique, quando ela foi entrevistada pelo jornalista Cabrini, ele perguntou se ela encobriria alguém. E ela respondeu de forma bizarra e distanciando-se do ocorrido e disse: isso não existe. Eu acho que ela deveria ter dito: eu jamais encobriria alguém. Eu jamais encobriria isso. Mas a maneira que ela respondeu é desconexa com uma pergunta. Fora o choro, né? Que ela teve, que não caiu uma lágrima. Isso não existe. O Leniel disse que em momento algum observou algum tipo de hematoma pelo corpo do Henry. Apenas disse que o Henry contou para ele, sim, que o Jairinho dava uns abraços fortes demais nele. O Leniel foi conversar com o Jairinho sobre isso, falou que não era para ele dar abraço no Henry de jeito nenhum, nem forte e nem fraco. As mensagens encontradas no celular da babá também indicam que o Jairinho tentou enforcar e agredir a Monique no dia 3 de fevereiro. Em uma conversa do WhatsApp, a Tainá contou ao pai dela que o Jairinho estava com as malas prontas para deixar o apartamento da Barra da Tijuca.
A Tainá disse que o Jairinho continuaria arcando com as despesas da Monique. E ela disse que ele iria sair do apartamento e que ele ficaria pagando as coisas dela. E se ele não fizesse, ela iria denunciá-lo. Pelo visto, ele não saiu de casa, porque 5 dias após, ele tirou a vida do Henry. E a Monique e o Jairinho estavam planejando fugir, segundo a polícia, pois em uma das mensagens a Monique questionou se seria possível alguém saber da localização deles através do acesso pelo Instagram. Gente, o ser humano nasce com tendências que são medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, mas uma pessoa, ao perder um filho ou filha, essa pessoa experimenta uma tristeza grande. Porém, não vimos isso na Monique. Após o filho ter falecido, ela foi ao salão fazer escova, pé e mão, focando-se na estética, que demonstra que era mais importante a estética dela do que o próprio filho. Ela na delegacia tirou uma selfie, dando uma risadinha, demonstrando, uma vez mais, uma desconexão total com alguém que perdeu um filho e com alguém que havia acabado de ser presa. O Jairinho disse ao pai do Henry virar a página, vida que segue, faz outro. Sim, foi isso. Ele disse que ele estava no hospital, ele aproximou-se do Leniel e disse isso. Vira a página, vida que segue, faz outro. A doutora Barrett, uma psicóloga americana, ela disse que emoções são feitas, não desencadeadas. Ou seja, nós naturalmente temos estas emoções dentro de nós. Nós não precisamos de um fator para desencadear estas emoções. Porém, psicopatas não têm essas emoções dentro deles. E claramente o Jairinho não teve essa reação. Ele nunca teve isso dentro dele. Como a psicóloga falou, essas emoções, elas não são desencadeadas por um fator. Elas estão dentro de nós e nós expressamos quando acontece algo. Tristeza, tragédia. Porém, claramente ele não tinha nada disso dentro dele. Esse homem já machucou várias crianças. Ele é cheio de ódio, muita ira. Qualquer pessoa que se aproximou dele saiu ferida. Ele tem todos os atributos de um psicopata. Ele tem total falta de empatia. Empatia humana é uma das conexões naturais que nós temos, mas a vida das pessoas que cruzaram no caminho dele, ele só trouxe caos, escuridão, destruição. Porém, no meio disso, ele encontrou alguém fraca, ambiciosa, narcisista, e ali eles formaram uma dupla. Ele destilando maus tratos contra o filho dela e ela fingindo-se de estátua, incapaz de salvar o próprio filho, incapaz, porque ela também falta empatia. É incrível como que alguém sabe que um filho está sofrendo esse tipo de violência dentro da casa e ela não fez absolutamente nada. O Jairinho parecia ter um prazer mórbido em infligir dor às crianças que cruzaram pelo caminho. Ele é alguém que eu diria chegou às profundezas da depravação e da devassidão. Por onde ele passou, ele deixou sobreviventes de abuso, por causa do abuso que ele infligiu a essas pessoas. Porém, uma vítima foi feita nessa tragédia, o pequeno Henry Borel. Espero que a corte não tenha misericórdia deles ao sentenciá-los. Eu repito, eu acho que ela não tem a participação no homicídio em si. Eu não acredito que ela tenha participado naquele momento que a criança sofreu todos aqueles ferimentos, mas eu acredito sim que a inércia dela em proteger a criança acabou proporcionando essa fatalidade. Eu, particularmente, daria sim uma pena muito longa para ela. Eu não diria, talvez ela não seja condenada por homicídio duplamente qualificado, talvez não. Eu não vejo, por tudo que eu li e vi, que ela participou naquele momento final. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo sido ela
uma vítima de violência doméstica, mesmo ela não tendo participado naquela noite fatídica, mesmo assim, ela tem que responder por esse crime, pela inércia. E em 2020, uma mulher do Zimbábue, na África, o nome dela é Maurina Musiciniana, ela salvou o bebê dela de um crocodilo, enfiando os dedos no nariz do crocodilo. Os 2 filhos estavam brincando na margem de um rio enquanto ela pescava nas proximidades. Quando ela ouviu um grito, era o grito do filho mais novo dela, Gideon, que estava sendo arrastado por aquele gigante animal. Ela pulou sobre o crocodilo, usou os dedos e colocou na narina do animal. E desta forma o animal soltou o filho dela. Ela disse que aprendeu isso com os mais velhos, que se você colocar os dedos no nariz do crocodilo e ele não consegue respirar, ele acaba deixando a presa. No caso, infelizmente, era o filho dela. Eu estou querendo dizer com isso que é amor. Ela fez tudo ao alcance dela para salvar a vida do filho, inclusive colocando a vida dela em risco. Mas ela não hesitou em fazer isso, porque o filho dela era uma joia rara. Ela foi mordida na mão, mas mesmo assim, ela foi capaz de libertar a cabeça do filho das mandíbulas do crocodilo. Vocês podem ver que ela lutou com um animal muito maior, com força superior, muito mais do que a força dela. E mesmo assim ela fez de tudo para proteger o filho. Já em contraposição, a Monique deixou o filho à mercê deste animal, chamado Jairinho. Por isso, cada dia que passa, eu amo mais os animais e menos o ser humano. Eu finalizo essa triste história de hoje dizendo aqui a que ponto chega a depravação de um ser humano. Ele, de um lado, obtendo prazer em infligir dor a uma criança e ela sendo comprada por bens materiais. Sabe, gente, eu assisti um documentário no Geographic National Channel que mostrou uma ursa polar branca. Ela estava fazendo a travessia de um rio junto com os filhotes dela. E eis que ela viu um urso e ela soube que o urso estava atrás dos filhotes dela, porque é comum o urso tentar pegar uma das presas. Porém, a fêmea, ela nunca enfrenta o macho, porque ela sabe que ela não é páreo para ele. Então, a ursa estava lá tentando nadar rápido pelo rio para chegar do outro lado, em terra firme, com os filhotes. E eis que, de repente, ela percebeu que ali era o final dos filhotes dela. E ela, num gesto maternal, contrariando assim a forma como age uma ursa diante de um urso, ela simplesmente parou e ela andou em direção ao urso. E ela fez um som tão alto, mas tão alto, que o urso recuou. Com isso eu quero dizer a você que a ursa colocou a vida dela em perigo, colocou a vida dos filhotes dela acima da própria vida dela. Você pode ver que ela foi uma heroína. Ela dispôs-se a matar e a morrer para defender os filhotes. Quanto amor tinha este animal no coração dela. Já a Monique foi incapaz de proteger o próprio filho, pois ela foi comprada de uma forma barata por bens materiais. Espero que a pena seja longa para ambos, mas uma pena que nós não temos prisão perpétua no Brasil. Eu vou estar trazendo aqui, quando eles forem a julgamento, por enquanto eles ainda estão aguardando. Ela esteve com Covid recentemente e agora ela quer contar a versão dela. Mas, de qualquer forma, o caso já está pronto. Muitas testemunhas ainda serão ouvidas e muitas já foram ouvidas. E quando chegar o dia da sentença deles, eu estarei colocando aqui a pena que cada um vai pegar. Lembrando que a babá Tainá também vai pegar uma pena pela inércia na proteção da criança, porque legalmente falando, ela, como babá, ela teria a obrigação de proteger a integridade física da criança e ela falhou nisso. Então ela também vai responder por um crime de não ter ajudado a denunciar, a proteger a criança. Essa é a história de hoje que eu quis dizer falando desses 2 animais, da mulher
que enfrentou o crocodilo para salvar o filho, a ursa que enfrentou o urso para salvar os filhos. E você vê que existe amor de verdade, amor de mãe para um filho, amor de um animal pelos filhotes. Mas a Monique foi incapaz de mostrar este amor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Por favor, inscrevam-se ao canal. Pessoal, eu tenho visto que vocês têm assistido meus vídeos, mas vocês não estão subscrevendo. E eu preciso que vocês subscrevam. Se vocês quiserem ver esse canal crescer, vocês precisam subscreverem-se ao canal. Por favor, o façam. Deixe o seu like. Eu tô aqui toda terça e quinta. Eu vejo vocês em breve. Fiquem até o final desse vídeo. Vamos ver aqui uma homenagem que tentamos fazer ao pequeno Henri Borel. E descanse em paz, Henri. Descanse em paz, meu querido.